Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender as tecnologias por trás do sequenciamento de DNA. Basicamente, as ferramentas que nos permitem ler o código da vida. Essa é a grande questão, não é? Como que a gente consegue decifrar a sequência daquelas 4 letrinhas, adenina, timina, citosina e guanina, que transformaram completamente a biologia e a medicina? Vamos ver exatamente como essa leitura funciona. E por que isso é tão importante? Bom, o sequenciamento de DNA está na base de, quase tudo na ciência moderna. Ele é fundamental para o diagnóstico de doenças genéticas, para o desenvolvimento de tratamentos personalizados e até mesmo para o rastreamento de variantes de vírus, como a gente viu de perto na pandemia de SARS-CoV-2. É sem dúvida uma ferramenta essencial. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro vai seguir a evolução dessas tecnologias. A gente começa com o método pioneiro de Sanger, passa pela revolução do sequenciamento de nova geração, o famoso NGS, e chega nas tecnologias mais recentes, de terceira geração. Vamos lá, então. Começando pela primeira geração, que foi o ponto de partida que tornou todo o resto possível. Tudo começou em 1977, com o método genial de Frederick Sanger, conhecido como terminação de cadeia. A lógica é a seguinte: durante a replicação do DNA no laboratório, são usados nucleotídeos especiais, os ddNTPs. Acontece que eles não têm um grupo químico essencial para que a cadeia continue crescendo. Então, quando um deles entra, a síntese do DNA para ali. Isso gera fragmentos de todos os tamanhos possíveis, que, quando a gente organiza, revelam a sequência completa. Mas o que realmente mudou o jogo para o método Sanger foi a automação. Em 1987, a Applied Biosystems lançou o ABI 370. Esse equipamento trocou a marcação radioativa por corantes fluorescentes e a análise manual por um sistema automatizado. Isso aumentou absurdamente a velocidade e a precisão e foi o que viabilizou projetos gigantescos como o Projeto Genoma Humano. E aí, a gente chega na segunda geração. E olha, isso aqui não foi só uma melhoria, não. Foi uma verdadeira revolução que quebrou as barreiras de custo e de escala da primeira geração. A grande sacada aqui, o conceito-chave, é o sequenciamento massivo em paralelo. Pensa só, em vez de sequenciar um fragmento de DNA por vez, as tecnologias de NGS permitiram sequenciar milhões, eu disse milhões de fragmentos ao mesmo tempo, numa única rodada. A quantidade de dados gerada foi algo nunca antes visto. A primeira plataforma comercial de NGS que surgiu foi a 454 da Roche, lá em 2005. A tecnologia era o pirossequenciamento. Como dá para ver no esquema, toda vez que um nucleotídeo é adicionado na fita de DNA, uma molécula de pirofosfato é liberada. Aí, uma série de reações transformam esse pirofosfato num pulso de luz, que é capturado por uma câmera. A intensidade da luz diz até quantos nucleotídeos iguais foram adicionados de uma vez. Mas logo em seguida veio a tecnologia que se tornaria a grande gigante do mercado, o sequenciamento por síntese, ou SBS, da Illumina. O método deles usa nucleotídeos com um corante fluorescente e um freio químico. Depois que o nucleotídeo se liga, a reação para. Uma foto é tirada para identificar a base pela cor, e aí o freio e o corante são removidos para que o próximo ciclo comece. E a técnica de Bridge Amplification permite criar milhões de cópias de cada fragmento, formando os famosos clusters. E com o avanço da Illumina, veio também a miniaturização. Equipamentos como o MiSeq são os chamados sequenciadores de bancada, que basicamente colocaram todo o processo dentro de uma única máquina compacta. Isso democratizou o acesso ao NGS, permitindo que laboratórios bem menores pudessem tocar seus próprios projetos genômicos. Agora, uma outra abordagem super inovadora da segunda geração é a da Ion Torrent. Em vez de usar luz, eles usam semicondutores. O princípio é bem direto. Quando um nucleotídeo é incorporado, ele libera um íon de hidrogênio. Isso muda o pH bem ali. E um sensor super sensível, que é tipo um medidor de pH num microchip, detecta essa mudança. É um sequenciamento totalmente eletrônico. Beleza, vamos para a terceira geração. Se a segunda resolveu o problema da escala, a terceira veio para atacar uma das maiores limitações dela, o comprimento das leituras, que a gente chama de reads. Para entender a diferença, imagine o seguinte: a segunda geração te dá um monte de reads ou leituras bem curtinhas. Montar um genoma com isso é como montar um quebra-cabeça de 1 milhão de peças minúsculas, especialmente em regiões muito repetitivas. Já a terceira geração veio para resolver isso, sequenciando moléculas únicas de DNA sem precisar amplificar e gerando reads muito, mas muito mais longos. Uma das gigantes dessa nova era é a Pacific Bioscience, ou PacBio, com a tecnologia SMRT. O próprio nome já entrega o ouro. Single Molecule Real Time, ou seja, sequenciamento de molécula única em tempo real.
Uma única enzima DNA polimerase fica presa no fundo de um poço minúsculo e um detector assiste, em tempo real, a incorporação de cada nucleotídeo fluorescente. Isso gera leituras longuíssimas e sem os erros que a amplificação pode causar. E aí, gente, a Oxford Nanopore chegou e mudou completamente as regras do jogo. A abordagem deles é fascinante. Uma fita de DNA passa por um poro de proteína minúsculo, o nanoporo. Enquanto isso, uma corrente elétrica passa por esse poro. Cada base do DNA, A, T, C ou G, interrompe essa corrente de um jeito único. O aparelho mede essas variações e um software traduz esse sinal elétrico direto na sequência de bases. E o que é incrível na tecnologia nanopore são as vantagens que ela traz. A mais famosa é a portabilidade. Tem dispositivos como o Minion, que cabem na palma da mão e podem ser usados no meio da floresta se for preciso. E mais, os dados saem em tempo real. Dá para sequenciar RNA diretamente sem nenhuma conversão e as leituras podem ser ultra longas, ajudando a resolver as partes mais complicadas de qualquer genoma. Ok, a gente viu essa evolução toda, que é impressionante. Agora vamos falar um pouco do impacto disso tudo e dar uma espiada no que o futuro nos reserva. Esse slide aqui é de cair o queixo. Ele mostra o verdadeiro motor por trás dessa revolução toda, a queda no custo. Lá no começo dos anos 2000, sequenciar 1 milhão de bases custava uns $10 mil. Hoje, graças ao NGS, custa cerca de 1 centavo de dólar. Essa redução foi mais rápida que a lei de Moore da computação e foi o que tornou a era da genômica possível. Então, só para a gente recapitular nossa linha do tempo, tudo começa lá atrás com Sanger em 77. Em 2005, a primeira plataforma NGS, a 454, chega ao mercado. A Illumina entra forte em 2007 e vira líder. Em 2010, a Ion Torrent traz o sequenciamento por semicondutor e em 2012, a Nanopore revoluciona com a portabilidade. É uma velocidade de inovação incrível. E na prática, o que todo esse avanço significa? Bom, o impacto no conhecimento é gigantesco. Hoje a gente pode identificar mutações que aumentam o risco de câncer, como no gene BRCA1. A gente consegue montar genomas completos em dias, não mais em décadas. E podemos rastrear a evolução de um vírus em tempo real. E tudo isso abre as portas para o futuro da medicina, para a farmacogenômica, com tratamentos feitos sob medida para o perfil genético de cada pessoa. Essa jornada das tecnologias de sequenciamento redefiniu completamente o que a gente achava que era possível na biologia. Nós saímos da leitura de pequenos fragmentos para decifrar genomas inteiros e agora para analisar o DNA em tempo real em qualquer lugar do mundo. O que nos deixa com a pergunta final. Agora que a gente está juntando tudo isso com multiomics e inteligência artificial, qual será a próxima grande fronteira na nossa busca por decodificar o código da vida?